continue abençoando poderosamente as vossas vidas. Amém? Que vocês possam ter um ano incrível. Amém? Nem toda a gente recebeu. Que vocês possam ter um ano incrível. Amém? Vocês estão a trabalhar durante o ano todo sobre edificados em Cristo e nós estamos a trabalhar na nossa congregação sobre duas palavras. A primeira palavra é generosidade. Não é a mesma coisa dar do que ser generoso. São duas coisas totalmente diferentes. E a segunda palavra que nós estamos a trabalhar durante esse ano chama-se colheita. Amém? E eu quero transmitir também isso a vocês. Enquanto nós estamos edificados em Cristo, a generosidade tem que fazer parte da nossa vida e a colheita, ela vem. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre isto, ainda que eu quero aqui transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Pensando nesse assunto, sobre estar edificado em Cristo, mas ainda eu quero tocar num ponto aqui, quero deixar aqui um ponto para os irmãos pensarem sobre eles o conheciam, sobre o conhecer Jesus. E nós cantamos aqui a importância de nós conhecermos Jesus e vai por aí a nossa conversa de hoje. Amém? Quando vemos o assunto estar edificados em Cristo e esse assunto de missões, parece que é um paradoxo, não é? Porque é possível fazer missões sem Cristo? Sim, é possível fazer missões sem Cristo. Porque a palavra missão é dar uma tarefa a alguém fazer, né? Vai lá comprar um pão, vai lá fazer isso, vai lá. E a pessoa vai lá e executa uma missão e a missão se faz sem Cristo. Agora, quando nós falamos no nosso contexto de igreja, quando nós falamos no nosso contexto, é possível fazer missões sem Cristo? Não, é impossível fazer missões sem Cristo. Amém? No nosso contexto, na missão Dei, que nós chamamos a missão de Deus, é impossível fazer missões sem Cristo. Amém? Então necessitamos de Cristo para executar a missão que é dele. Amém? Precisamos tomar essa responsabilidade de cada um de nós. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nos tornamos responsáveis de levar o seu nome onde nós andamos, onde nós estamos. Precisamos tornar o seu nome conhecido. Isso é a missão da igreja, a missão de cada pessoa que decidiu aceitar Jesus e seguir os seus passos. Amém? Ou nós somos missionários, ou você é um bom campo de missões. Ou você evangeliza, ou você precisa ser evangelizado. Não há outro caminho. Amém? Então, quando nós falamos que precisamos estar edificados em Cristo, isso quer dizer que a nossa base precisa ser Cristo. Amém? Nós precisamos estar edificados em Cristo. Ou seja, os nossos pés têm que estar firmados em Cristo Jesus. Precisamos ter Cristo como nosso alicerce para que a nossa vida esteja sustentada e fundamentada em Cristo e na sua palavra e não em fábulas e em contos, porque as dificuldades vão vir, as provações vêm, as lutas vêm e nós precisamos estar edificados em Cristo Jesus. Amém? Colossenses capítulo 2, verso 6, alguns dos versículos que eu vou ler. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ações de graças. Amém? Se nós não estamos edificados em Cristo, nós iremos desanimar, nós iremos ficar talvez muitas vezes frustrados, né? As nossas expectativas frustradas quando a nossa vida não está edificada em Cristo. Por quê? Porque nós vamos colocar as nossas expectativas em coisas, em pessoas, em situações, colocamos isso no lugar onde que em realidade Cristo deveria estar naquele lugar.
quando Cristo está no lugar devido na nossa vida, nós não desanimamos, nós não nos frustramos, nós continuamos avançando, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Quando Cristo está no devido lugar na nossa vida. Amém? E mais ou menos isso foi as palavras de Jesus para os seus discípulos. João 15 e verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? E aqui temos duas condições, muitas vezes desapercebido, né, quando nós lemos a Bíblia, e a maioria de nós lê a Bíblia correndo, né? É quase literal isso, nós pegamos a Bíblia e parece que saímos correndo, né? Parece que alguém está nos apressando, né? E a Bíblia, ela é para ser desfrutada, analisada, meditada, né? E convidar o Espírito Santo para que ela possa te ajudar a ler junto, amém? Não há ninguém que possa te revelar a Bíblia melhor do que o Espírito Santo de Deus, amém? Por quê, pastor? Porque foi ele que inspirou mais de 40 autores durante 1.600 anos ali a escrever aquilo que está aqui como um resumo de tudo aquilo que nós precisamos saber. Pastor, mas a Bíblia falta muita coisa. A Bíblia tem o suficiente daquilo que nós precisamos. Amém? Então, muitas vezes, essa palavra que Jesus disse aos seus discípulos passa muito desapercebido, né? E Jesus diz assim, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nós ficamos aí com retalhos desse versículo, mas aqui há duas condições importantes. Jesus diz assim, quem está em mim e eu nele. Aqui há duas condições interessantes, né? Duas posições aqui. Eu preciso estar em vocês, Jesus disse, mas também vocês precisam estar em mim. O que acontece hoje em dia? Nós queremos Jesus. Quanto querem Jesus, levante a mão. Não é? Nós queremos Jesus. Quem é que não quer Jesus? Você sai na rua e você quer? Quero, claro, com certeza. Nós queremos Jesus. Agora, há uma segunda condição. Jesus diz, eu em vocês, né? Eu em vocês, quem está em mim e eu nele. Esse é o grande ponto. Jesus em você. Nós queremos Jesus pelos benefícios, né? Nós queremos estar nele. Agora, é preciso também deixar que ele esteja em nós. E aí está o grande ponto disto. Quando Jesus está na tua vida, a tua vida acabou. E o grande ponto é que nós não queremos que a nossa vida acabe. Nós não queremos que as nossas vontades acabem. Nós não queremos que os nossos desejos próprios acabem. Então nós queremos estar nele, mas... Jesus, espere aí. Vai devagar. Esteja aqui, mas aos domingos, ao sábado. Esteja aqui, mas durante o dia, né? E Jesus disse assim, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Amém? Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, para nós fazermos missões, para levar as boas novas de salvação, precisamos estar em Cristo. E Cristo precisa estar em nós. Amém? A sua vida tem que estar em nós. E quando a vida de Cristo está em nós, a nossa vida é anulada por completo. Por quê? Porque agora é a vida de Cristo em nós. Lembra da frase do apóstolo Paulo? Já não vivo mais eu. Mas não é que ele morreu. Não, ele está vivo. Não vivo mais eu. Mas agora Cristo vive em mim. E a vida que ele vive, agora vive na fé do Filho do homem que está nele. Então nós precisamos que a vida de Cristo seja realidade na nossa vida.
Nós precisamos estar em Cristo, desejamos estar em Cristo e Cristo precisa ser em nós todos os dias, todas as horas, em qualquer circunstância, em qualquer situação e em qualquer lugar. Amém? Então, para levar a mensagem, precisamos isto que aconteça na nossa vida. Precisamos estar edificados em Cristo para cumprir o seu propósito na nossa vida. Pastor, estou procurando o meu propósito. Eu estou orando para Deus me revelar o meu propósito. E eu te revelo agora. Levar Cristo onde você estiver. Pronto, agora você já não pode mais já procurar propósito. Esse é o teu propósito de vida. Levar Cristo onde você estiver. Quem invadir teu metro quadrado e não conhece Cristo, tem que sair conhecendo Cristo. Mais nada. Amém? Seja feliz com o teu propósito. Seja perto, seja longe, porque parece que o conceito que nós temos de missões, eu preciso pegar um avião e cruzar o oceano. Não! Pode ser que você não tenha esse chamado transcultural. Pode ser que você está sendo preparado para que a costa da Caparica inteira venha ao conhecimento de Cristo. Então, quando nós falamos de missões, pode ser perto, pode ser longe, onde que Cristo te colocar. Pastor, eu estou esperando Deus me enviar. Não, Deus te enviou hoje e você não ouviu. Todos os dias, a partir do momento que você abriu os teus olhos, a tua missão começa. Não foi para a padaria hoje. Não foi para o talho hoje. Não foi caminhar na orla da praia hoje. Algum lugar você foi. Então, a partir do momento que teus olhos abrem, Deus confiou em você mais um dia para você fazer a diferença na vida de alguém. Eu acordei hoje porque eu confio em Deus. Não, Senhor, você acordou porque Deus confiou em você mais um dia hoje. Para você atingir alguém positivamente com a mensagem de Cristo. Amém? Então nós precisamos estar edificados em Cristo para que a história de Deus seja contada, para que a história de Deus seja passada à frente. Nós precisamos estar edificados em Cristo. E nesse ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos pensarem, precisamos conhecer a nossa base. Precisamos conhecer a nossa base. E isso você não precisa ser um engenheiro para você saber que antes de construir você precisa fazer uma base. E a base é feita de acordo ao edifício que você vai fazer. Para você fazer uma casa pequena não precisa de uma grande base. Mas para você edificar, não é, um prédio, não é, 80, 50 andares, você precisa de uma boa base, não é? O prédio mais alto, se eu não estou enganado, eu acho que está em Dubai, não é? E centenas e centenas de andares para cima. Mas imagina a base para baixo. Então, para a edificação ser ou suportar, não é? Precisamos de uma boa base. A pintura, os detalhes, né? O acabamento, o telhado é importante, mas é secundário. Se a base não estiver bem fundamentada, os ventos vêm, as tormentas vêm e aquilo vai-se embora. Então a base vai determinar o peso que ele pode suportar e os anos que ele vai durar. Amém? Pastor, ele era, mas agora já não é mais. Preocupou-se com tudo, menos com a base. Eu lembro que ele vinha, mas não vem mais. Preocupou-se com tudo, menos com a base. E vou repetir para você guardar no teu coração. A base vai determinar o peso que ela pode suportar e os anos que ele vai durar. Então,
primeiro ponto, nós precisamos conhecer a nossa base. Onde é que nós estamos edificados? Onde é que nós estamos plantados? Qual é a nossa estrutura? Onde é que nós estamos plantados? Qual é o nosso fundamento? Se o nosso fundamento, se a nossa base é Cristo, nós estamos no melhor lugar do mundo edificado. Amém? Se a nossa base é Cristo, pastor, a minha base é Cristo, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, eu vou ficar firme porque a minha base é Cristo. Amém? É por aí que nós temos que ir. Não adianta nada nós querermos ter outros tipos de base. A nossa base tem que ser Cristo. Amém? A nossa base tem que ser Cristo. Não basta ser só Cristo, precisamos conhecer Cristo. Amém? Precisamos conhecer a nossa base e nisso que eu quero pensar com vocês nesta noite. Precisamos conhecer a nossa base. Precisamos conhecer sobre quem, sobre que nossa vida, nossa caminhada está edificada. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto, precisamos conhecer por experiência própria. Amém? Por experiência própria. Gostamos de ouvir histórias do que Cristo fez. Gostamos demais. Mas aqui o ponto é, você precisa ter as suas próprias experiências com Cristo. Você precisa conhecer Cristo. É diferente de alguém te dizer, é assim ou é dessa maneira, mas nós precisamos reconhecer por experiência própria. Amém? Jó tem uma frase muito interessante que diz, olha, de ouvidas eu ouvia, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, agora é a minha experiência própria. Eu agora conheço. Então, o primeiro ponto é nós precisamos conhecer a nossa base. Sabemos que a nossa base é Cristo. Amém? Agora precisamos conhecer a nossa base. Amém? Precisamos conhecer onde é que nós estamos fundamentados. Onde é que a nossa fé está fundamentada. Precisamos conhecer Cristo por experiência própria. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Reunião ministerial. De vez em quando a gente faz, não é? De vez em quando a gente junta os líderes, e muitas vezes junta a igreja toda, né? E então, como é que está a tua fé? E você? E você? Porque a gente vive os altos e baixos. Lembra de Elias? O rapaz, né, desafiou 450 profetas, sozinho. Não é? Vamos lá decidir agora. Vamos orar e o Deus que responder esse vai ser o nosso Deus. Os 450 ali estavam, clamaram, condicionado, e daqui a pouco Elias ora. Sabe o que acontece? Deus manda fogo do céu. Já pensou, irmãos? Já parou para pensar? Fogo cair do céu, queimar. Mas o mais doido em tudo isso é que a gente compra a sandália, né? A sandália para acender, não é? Alguns jogam óleo, azeite sujo,
cima da lenha. Sabe o que Elias faz? Água. Porque na lógica de Deus, a água acende fogo. Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, e sabe o que o fogo faz? Que a minha Bíblia disse? Lambeu toda aquela água. Mas um dia uma mulher falou com ele, ameaçou, e ele se deitou no deserto, na areia. Eu quero morrer. Parece que não é a mesma pessoa, não é? O cara poderia orar dizendo: Deus, manda fogo, queima aquela mulher. Deus que ia fazer? Deus mandava fogo e queimava aquela mulher. Então nós temos os nossos altos e baixos. Então ele está no deserto: Deus, eu quero morrer. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo traduz para Deus aquilo que nós não sabemos dizer com palavras. Muitas vezes aquela besteira que nós falamos, o Espírito Santo vai lá e corrige rapidinho. Deus, eu quero morrer. O Espírito Santo, ele quer comer, Senhor. O que Deus faz? Manda pão e água. Come. E ele come e volta a dormir, porque ele está mal. E Deus manda de novo pão e água. Sabe por quê? Porque quando os momentos vêm de caída para baixo, se todo mundo desistiu de você, há um que nunca vai desistir. E esse é Deus. Quando você está lá em cima, Ele te dá força para você continuar. Mas quando você está lá embaixo, Ele vai te alimentar para você sair de lá de baixo e continuar a tua caminhada. Então, Jesus está aqui numa reunião ministerial. Ele vai perguntar para os discípulos e vai dizer assim: olha, quem é que as pessoas dizem que eu sou? E aí é muito fácil, né? E a gente, para uma fofoca, está pronta. Não é? Pronto. Eles dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um dos profetas do passado. Ok, muito bem. E aí Jesus vai então apertar e aprofundar a pergunta e vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os caras estão andando com ele mais de 3 anos. Mas o andar com Jesus muitos anos não te garante que você o conhece. Sou crente há 85 anos, pastor. Não garante que você conhece Jesus. Pastor, eu já congrego desde 140 anos, eu já estou aqui firme na igreja. Não garante que você conhece Jesus. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Parece que há um silêncio ensurdecedor. Ninguém responde. Porque não era fácil responder, irmão. Não era fácil olhar para alguém que tem 30 anos, mora ainda com os pais, não trabalha, aceita a oferta das mulheres para garantir o seu ministério, o seu sustento. Olhar para ele e dizer que ele é o Elohim, que ele é o Shaddai, que ele é o Criador do universo. Olhar para ele encarnado na vida de um homem de mais de 30 anos, olhar para ele e dizer: tu és o Cristo, irmão, isso a carne não revela. Por quê? Porque nós andamos pela aparência, aquilo que nós olhamos. Então, quando Pedro vai olhar para ele, Pedro vai dizer: tu és o Cristo. Ele nem vai dizer que ele é Jesus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, isto aqui não te revelou nem carne, nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o conhecer Jesus não é pelos dias que você vem aos cultos. O conhecer Jesus precisa da ajuda do Espírito
Espírito Santo de Deus para trazer fé no teu coração e então você dizer: eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu sei quem é Ele, Ele está em mim e eu estou nele. Precisamos conhecer Jesus. Ah, pastor, mas eu sirvo Ele já. O servir não garante que você o conheça. Esqueça disso. Eu já sirvo Ele há tantos anos. O serviço não garante, não tira o ponto que nós precisamos conhecê-lo e saber quem Ele é. Amém? É por isso que Pedro ficou triste quando negou, porque Pedro sabia quem ele era. É por isso que ele fica no cenáculo orando por dias e dias, porque ele sabia quem ele era. Por isso que ele levanta no dia de Pentecostes para anunciar a sua palavra, porque ele sabia quem Jesus era. Por isso ele vai apanhar a mão do coxo na porta formosa, porque Pedro sabia quem Jesus era. Por isso Pedro vai diante das autoridades e vai falar com todo poder, com toda ousadia, porque sabia quem Jesus era. Mesmo que as autoridades o proibissem de falar, Pedro falou porque sabia quem era Jesus. Por isso vai até a casa do Cornélio e vai levar a palavra, porque ele sabia quem era Jesus. Por isso ele vai morrer crucificado, diz a história, mas de cabeça para baixo pelo seu pedido, porque Pedro sabia quem Jesus era. O conhecer Jesus faz toda a diferença na tua caminhada de fé. Amém? O conhecer Jesus vai fazer toda a diferença na tua caminhada de fé. E isso não se refere a falhar. Atenção, o conhecer Jesus não significa que você não vai falhar. O conhecer Jesus significa que você não vai parar. Amém? Paulo conhecia, por isso ele vai viajar e vai pregar incansavelmente. Por isso ele vai fazer algumas declarações aqui que eu quero ler para vocês. Paulo conhecia, por isso faz algumas declarações. E eu não vou contar a história de Paulo, porque com certeza você já sabe. Mas Paulo vai dizer em Filipenses 4,13: posso algumas coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gálatas capítulo 2, verso 20 disse: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos capítulo 8, verso 35 disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Estar edificados em Cristo requer conhecer Ele. Amém. Conhecer a nossa base. Onde é que está fundamentada a nossa fé? No governo, nas situações do dia a dia. Onde é que está fundamentada a nossa fé? Onde é que está fundamentada a nossa esperança? Porque os discípulos o conheciam, suportaram aflições,
suportaram perseguições, suportaram morte. Sabe por que Estevão está a suportar as pedradas? Porque Estevão sabia quem era Jesus. E no meio do apedrejamento, levanta os olhos, diz a Bíblia, os céus se abrem e uma das poucas vezes que Jesus está de pé à destra de Deus, olhando para Estevão dizendo, bem. Estevão então, porque sabe quem é Jesus, diz, Senhor, perdoa-lhes. O que eles estão a fazer agora, nem coloque na sua conta. Eles já têm demais, mas um não vai fazer a diferença. Estevão sofre tudo isso por causa de que conhecia quem era Jesus. Porque o apóstolo João conhecia, suportou trabalhos pesados, um exílio na ilha de Patmos, porque sabia quem era Jesus. Pastor, parece que eu conhecer Jesus só tem sofrimento, só tem aflições, só tem prova. Não, não. O conhecer Jesus é a coisa mais poderosa e grandiosa que você pode fazer na tua vida. Todos eles foram recompensados com milagres, poder, visões, experiências sobrenaturais com ele e, claro, a vida eterna. Amém? Quantos homens da história poderíamos falar aqui que suportaram porque conheceram Jesus? É tão importante isto do conhecer Jesus, que também eu preciso que Ele me conheça. Conheces Jesus? Conheço. E Ele te conhece. Mas é preciso, pastor, Ele sabe de tudo. Sim, sabe de tudo, com certeza. Satanás estava passeando, ele gosta de dar uns rolês ali pela terra. Não tem nada para fazer da vida, né? Então chega um dia ali, junto com os anjos, Deus olha para ele e disse, então, você vem de onde? Eu venho de rodear a terra e andar por ela. Você viu? Sabe quando a gente é orgulhoso de alguma coisa? Logo mostra, né? Você viu? Deus disse, você viu meu servo Jó? Aí Satanás diz também, ele é assim porque o Senhor o cercou de bênção e de coisas e de... Jó conhecia Deus e Deus conhecia Jó. Deus sabia quem era Jó. E há uma expressão interessante que a Bíblia traz para nós que diz, achei Davi, o meu servo. Não é porque Deus não sabe onde você está. Deus é onisciente, onipresente. Deus sabe tudo e pode tudo e está em todos os lugares. Agora, o que Deus deseja de nós é que nós nos apresentemos diante dEle e dizemos, Deus, aqui está a minha vida. Eu quero ser conhecido pelo Senhor. Você sabia que as pessoas não vão ser condenadas porque não conheceram Jesus? As pessoas vão ser condenadas porque Jesus não conheceu elas. Senhor, no teu nome nós profetizávamos. No teu nome nós expulsávamos demônio. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então a questão aqui, o ponto, não é conhecer Jesus e saber quem é Jesus. Precisamos também ser conhecidos dele. Amém? Para ele olhar para nós e dizer, bem-aventurados, fuiste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entrai no gozo do teu Senhor. Ele precisa nos conhecer. Amém? Já foi numa festa? Já foi numa festa que ninguém te conhecia? A não ser a pessoa que te convidou? Já foi ou não?
Eu acho que já fui em algumas. E as pessoas começaram ali a trocar ideias uma com a outra. E você está aqui, quem é você? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque quem organizou a festa me convidou. Ele me conhece e eu conheço ele. Ainda que eu não conheço ninguém que está aqui. Não é? Mais ou menos isso que vai acontecer no céu. Você estará lá porque o anfitrião da festa te conhece. Se ele não te conhece, já fostes. Não tem como entrar de penetra. Não tem como entrar na festa se ele não te conhece. Ah, mas eu conheço. Mas se ele não te conhece, já foste. E eu fiquei, enquanto escrevia isso ainda hoje, eu fiquei a pensar lá no céu. Nós chegamos no céu. E ali nós estamos na grande festa. Lá se aproxima ali Paulo. Olhamos para Paulo. Paulo disse, olha, eu estou aqui porque preguei o Jesus, levei o nome dele para todo lado. E eu perdi minha cabeça por causa dele. Por isso estou aqui. Daqui a pouco lá entre os convidados, né, vem ali Pedro. Pedro diz então, eu estou aqui, preguei a palavra dele, levei o nome dele para todo lado. E no dia da minha crucifixão, eu pedi para ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não me achei digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. E eu estou aqui porque dei a minha vida por ele. Daqui a pouco vem Tiago disse assim, olha, eu fui morto à espada por causa dele. Daqui a pouco está Estevão ali, eu fui morto por causa dele, por isso eu estou aqui. Daqui a pouco todos eles se reúnem e te perguntam, e você? Você está aqui por quê? Foi degolado? Foi crucificado? Foi apedrejado? Foi morto à espada? Está aqui por quê? E se fosse eu olhava para cada um deles e dizia, eu só estou aqui. Porque um dia conheci ele. E ele me conheceu. Eu estou aqui por causa da sua graça. A sua graça me salvou. A sua graça foi comigo. É por isso que eu estou aqui. Porque eu conheci ele e ele me conheceu. Por isso que eu estou aqui. Amém? Vamos se colocar de pé? E eu queria orar com vocês nesta noite.